Bom, o terceiro passo, caso você tenha decidido por usar o Vector Magic, digamos que a imagem tenha boa qualidade, você decidiu usar o Vector Magic. Eu achei uma imagem aqui com um pouco mais de qualidade de um outro Papai Noel, para ter acesso às mesmas cores, você ter uma ideia. Primeiro eu coloco a imagem no Photoshop e melhoro a imagem, usando o Ctrl L para melhorar os níveis. Esses picos aqui, eles representam as cores, então quanto mais próximo um ponto desse tiver do outro, menos degradê vai ter, menos tons de cinza vai ter. Quando tiver um colado no outro, só vai existir imagens chapadas. Eu juntei um ou outro e as imagens são todas chapadas, não existe mais aquele tom de cinza. Fica horrível, mas funciona quando a gente quer usar o Vector Magic, porque quando a gente joga uma imagem assim no Vector Magic, ele entende que existe mais cores do que realmente tem. Então eu só dou uma aproximada aqui para as cores ficarem um pouquinho mais chapadas. Tirou a cor aqui do meio, mas depois a gente consegue colocar. Ficou vermelho, verde. O nariz também vai ficar com duas cores, mas isso é fácil de consertar, mas também só para ter uma ideia. Daí eu salvo e jogo no Vector Magic. Outra coisa que dá para fazer, vou explicar enquanto ele trabalha aqui. Aqui eu vou seguir o passo a passo básico. Eu sempre coloco em médio. Quando é colorido, eu coloco aqui para escolher as cores. Nunca uso esse aqui, porque senão ele pega cores demais. Quando é preto e branco, eu uso o de cima, duas cores. Tá vendo aqui como ele às vezes seleciona cor demais? Se ele selecionasse isso aqui, viria muita cor inútil. Mas aqui a gente vai botar esse até o amarelo. Então ele vai pegar o rosa do nariz e do lábio, o branco, o verde. A única cor que tem aqui e que eu não gostaria que tivesse é o cinza, mas a gente pode excluir aqui e ele vai transformar em outra cor, provavelmente em preto, não sei. As outras parecem estar todas ok, vou dar ok. Se essa imagem aqui eu quisesse, por exemplo, fazer só um contorno do preto e branco, o que eu faria? Viria aqui em modo tons de cinza e abriria novamente esqueci o nome, o controle aqui de níveis para fazer isso aqui, ó. Deixar preto o que eu quisesse preto, branco, isso aqui eu corrigiria porque tinha um degradê, de repente com a borracha, não sei. Essa imagem também não é mais recomendada para fazer isso, mas essa é uma maneira boa de ter só contornos, né? E depois eu mandaria para o Vector Magic também. Ver se ele já acabou. Ele já acabou, ficou um resultado razoável. Aqui eu sempre salvo em AI, porque quando salva em AI, em arquivo do Adobe Illustrator, aqui o que acontece? Quando ele vem agrupado, tá vendo? Só que quando você desagrupa usando esse comando aqui da esquerda, tem o desagrupar tudo e o desagrupar. Quando você só desagrupa, ele desagrupa, mas mantém as cores iguais juntas. Então tudo que é vermelho ele vai manter junto, tudo que é vermelho mais escuro, o verde vai estar junto, o nariz vai estar junto com o lábio, o amarelo não tem mais nada para estar junto. Aliás, essa é uma outra maneira de fazer contorno. Vetorizar tudo e depois só tirar o que não for usar e usar só o contorno. Como tem elementos aqui brancos que eu vou usar, eu vou desfazer tudo. E eu fiz isso para explicar
como daria para fazer. Aqui no caso eu vou desagrupar tudo, vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai dar para entender como é que funciona. Tá vendo? Eu tirei o fundo, isso aqui eu posso juntar tudo, vou juntar o texto que tinha com esse mais escuro, com esse mais claro, venho aqui em soldar para virar tudo uma coisa só. Deu um errozinho aqui, mas não tem problema, eu repito o processo. O Vector Magic, ele vetoriza os arquivos, mas ele deixa os arquivos um do lado do outro. O arquivo não fica um por cima do outro, sabe? Fica exatamente do lado. E às vezes até com algumas falhas entre uma cor e outra. Então, como eu disse antes, sempre tem que ter uma cor um pouquinho em cima da outra, para não ficar falha, né, entre uma cor e outra. Então, aqui a gente teria que ou aumentar o contorno, para o contorno ficar ligeiramente acima. Botaria aqui, por exemplo, isso aqui, tá vendo? O contorno vai ficar um pouco acima. Viu que eu movimentei um pouco o vermelho, e o vermelho não apareceu, tá vendo onde o vermelho tá? Dá pra ver aqui na linha. Então é uma maneira de fazer, aumentar o contorno, ou aumentar os arquivos de baixo um pouco, que é melhor, porque você mexendo no contorno pode, se o contorno for muito fino, vai alterar o desenho. E quando você mexe embaixo não faz diferença, porque o contorno vai cair por cima, delimitando o desenho, né? Mexer nesse chapéu aqui, colocar ele para baixo. Tá vendo? Continuo mexendo nele, ele continua embaixo, se bem que está com contorno também. Tirar o contorno do preto. Ó. Tá vendo como o vermelho está um pouco por baixo? Isso porque eu juntei o contorno que eu coloquei ao objeto. Então, não aumentou a linha do preto, ainda assim o desenho está por baixo. Então tem que fazer essas alterações. Então o Vector Magic poupa o tempo por causa disso. Não fica com qualidade excelente, a não ser que a imagem esteja muito boa. Tá vendo? Tem uma falha aqui na sobrancelha e tal. Mas serve para muita coisa. Aqui eu teria só que fazer os ajustes, seria muito mais fácil do que o trabalho que eu vou ter aqui para redesenhar tudo. Então essa foi a aula 3, como usar o Vector Magic. Lógico que a arte aqui não está pronta, depois eu vou ter que separar cores e tal, mas vão ser aulas mais para frente, como o processo é igual para um e para outro. Eu vou ensinar primeiro como desenha, antes de explicar como separar as cores.